Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Dando continuidade ao que foi falado na aula passada, nós vamos ver a utilização do Excel como uma ferramenta que pode nos facilitar em muito nosso trabalho na hora de organizar e representar dados. Então pessoal, essa versão que eu tenho aqui do Excel é a 2016, tá? Aqui eu peguei aqueles dados da coleta sobre o estilo musical dos alunos lá do ensino médio. E vamos então transformar isso aqui numa tabela. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar uma dessas células aqui abaixo, dos dados. Estou escolhendo a célula A7, A célula A indica a primeira coluna e o 7 indica a linha. Então, coluna A, linha 7. Cliquei aqui no A7 e aqui eu vou escrever o título da minha primeira coluna. Então, são os estilos musicais. Vou botar estilo. Pronto. Vamos então escrever estilos que apareceram aqui. Nós temos MPB, sertanejo, pagode, rock, gospel. Acho que são esses, né? 1, 2, 3, 4, 5. Esses mesmo. Poxa, seria legal se tivesse em ordem alfabética. Como é que eu faço isso? Isso vai ser até importante, para outros recursos que eu vou mostrar daqui a pouco. Por exemplo, na aula passada a gente viu que teve que colocar em rol, aquele conjunto de números. Então, como é que eu faço isso usando o Excel? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas aquilo que nós vamos fazer com número, o procedimento é semelhante com o que vamos fazer aqui também com esses estilos. Então, eu seleciono aqui todos os dados. Para selecionar, eu clico na primeira célula, seguro o botão do mouse e o botão esquerdo e arrasto até a última célula que tem estilo musical. Lembre-se de selecionar também o título da coluna, tá bom? Então vamos aqui clicar no ícone chamado classificar e filtrar. E aqui a primeira opção dessa janela vai aparecer classificar de A a Z, que é colocar em ordem alfabética. Ao clicar, pronto, foi colocado em ordem alfabética. E sempre vai manter esse primeiro aqui. Primeiro ele não vai colocar em ordem, só do segundo em diante. Por isso que é importante selecionar também o título. Então já está em ordem alfabética. Agora vamos deixar mais parecido com uma tabela, Para isso, vou pegar essas 3 colunas. Vamos clicar no botão aqui, chamado de bordas, onde eu vou selecionar todas as bordas. E aí ele vai desenhar uma tabela com bordas. Beleza. Feito isso, o próximo passo agora é contar, Nós vamos ter a nossa frequência absoluta, que eu estou chamando de FI. Aqui eu selecionei, então, a linha 7, coluna B, para colocar a frequência absoluta. E na coluna C, linha 7, a nossa frequência relativa. Como é que eu vou fazer essa contagem? Bom, o Excel faz essa contagem para você. Para isso, nós vamos colocar uma função aqui, nessa célula chamada B8, que é a célula que vai ser registrada a frequência absoluta do estilo gospel. Como nós vamos usar uma função da planilha, então nós somos obrigados a botar o sinal de igual dentro dessa célula. Feito isso, agora o próximo passo é chamar uma função chamada contar, certo? E essa função ela é abreviada, basta você escrever conte. Ao clicar em conte, vai aparecer várias funções de contagem. Inclusive, quando eu aponto para ela, diz o que ele vai fazer. Calcula o número de células em um intervalo que contém números. A de baixo, conte-se. Calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. É isso que eu quero. Eu vou dar condição para o computador contar somente onde aparecer a palavra gospel. Então eu clico nela aqui, 2 vezes, pronto. Aí ele já vai mostrar a estrutura dessa função. Agora ele está pedindo para me selecionar o intervalo de dados. Tá? Esse intervalo de dados é exatamente daqui do MPB até aqui no pagode. Aí para isso eu vou ter que selecionar como? Clico com o botão esquerdo do mouse em MPB, seguro, arrasto até pagode. Observe que automaticamente o Excel preencheu o meu intervalo, beleza?
aqui está indicando que logo depois do intervalo tem que botar ponto e vírgula para separar do critério. Então, digitamos ponto e vírgula e agora ele está em negrito a palavra critério. O critério, ele está perguntando o que, que ele tem que contar. Então, para eu poder indicar que ele tem que contar a palavra gospel, basta eu clicar aqui onde tem o nome gospel na minha coluna A, linha 8. Né? Eu quero contar esse estilo. Então, eu clico aqui, ó, e ele vai armazenar não a palavra gospel, mas o endereço dessa palavra. Né? Essa palavra está na coluna A, linha 8. Então, o que a função conte-se vai fazer? Vai contar desse intervalo de A1 até F4, né? Quantas vezes o que está no A8 apareceu. Então, agora, basta eu fechar aqui o parêntese ou apertar Enter e a mágica acontece. Ó, 4. Vamos verificar se está certo? Uma vez apareceu aqui, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ó. Apareceu 4 vezes. Fácil, né? Vendo como aí o Excel, né, ou as planilhas podem facilitar a nossa vida na hora de montar tabelas, na hora de fazer gráfico. Bom, meio procedimento vamos fazer para MPB, pagode, rock e sertanejo. Só porque nós vamos ganhar tempo, certo? Eu poderia fazer esse procedimento repetido aqui. Mas existe um recurso no Excel. Bem aqui no canto inferior direito, tem uma espécie de um quadrado, tá? Então eu posso clicar nesse quadrado, segurar e arrastar. E o Excel automaticamente vai copiar essa fórmula para todas as células de baixo. Ao soltar, ó, opa, tem algo estranho, está dando 0 aqui, o que foi que aconteceu? Calma, sem pânico. Clicando aqui no 1, que seria então a coluna B, linha 9, ele está indicando que ele fez uma contagem do A2 até o F5. O que é o A2 e o que é o F5? Ó, A2 é aqui, sertanejo. Ó. Então ele não contou a primeira linha. E o F5... O F5 é aqui embaixo, ó. Então ele contou essa linha todinha aqui vazia. Por quê? Porque quando eu arrastei para baixo, o que aconteceu? Ó? O A1 e o F4 aumentou para A2 e F5. O próximo aumentou para 3 e F6. O próximo aumentou para A4 e F7. Então por isso que deu errado. Então eu tenho que dar um jeito de fixar esses valores para ele sempre contar do A1 até o F4. Que é o intervalo onde estão os dados que eu quero contar. Como é que eu faço isso? Aí vamos voltar aqui para a fórmula. Eu quero fixar o 1. O 1 não pode variar. Então, como é que eu fixo esse 1? Eu coloco um símbolo chamado cifrão. Pronto, esse cifrão antes do 1 vai fazer com que o Excel entenda que esse 1 não pode variar. A mesma coisa nós vamos fazer aqui com esse 4. Queremos fixar esse 4. Então, para isso, coloco um cifrão antes dele. Pronto, o Excel entende que ele não pode mais variar esse 1 e esse 4. Aperto o Enter para confirmar. Volto para a célula que eu corrigi, ó, tá? E agora eu faço aquele procedimento de copiar. Ó, vou clicar aqui no canto, segurar e arrastar para baixo. Ó. Pronto, ele fez a frequência absoluta correta de cada um desses aqui, né? Próximo passo, vamos fazer a nossa frequência relativa. Ah, aqui está faltando o nosso total, né? Vamos colocar total. Total. Aí selecionei essas 3 últimas células. Vamos clicar de novo aqui, ó, pessoal. Clicar bem aqui, ó. É de todas as bordas. Colocar bordas. Todas. Pronto. Esse total é a somatória de tudo, né? Então, também tem uma função no Excel que faz essa soma. Se você quiser, pode somar. Mas se você também quiser que o programa faça isso por você, é só botar o sinalzinho de igual, já que é uma função, e digitar a palavra soma. Vai aparecer aqui a função soma, e agora ele vai pedir para você indicar da onde até onde. Então você clica no primeiro valor que ele tem que somar, segura, e arrasta até o último valor que ele tem que somar. Ao apertar Enter, ó, pronto, ele já mostra a soma. Voltando aqui para a nossa frequência relativa, como é que a gente vai calculá-la? Então, pela definição essa frequência absoluta dividido pelo total. Vamos escrever isso para o Excel entender. Então, como é um cálculo matemático, vamos botar o sinal de igual. Eu clico, então, na célula que ele vai ter que dividir. É essa, o 4. Coloco o símbolo de divisão.
E agora eu digo por quem ele vai dividir. Vai dividir por 24. Pronto. Então, ó, mas não está aparecendo nem 4 nem 24. Pois é, o Excel ele vai indicar o endereço. Ó. O 4 está em qual endereço? No B8. E o 24 está em qual endereço? No B13. Ao apertar Enter, ó, ele fez então a frequência relativa. Eita, mas essa frequência relativa está com muitas casas. Como é que eu corrijo isso? Não, vou ver mais na frente. Tá? Por enquanto vamos deixar assim. A próxima frequência relativa eu posso fazer simplesmente copiando, como eu disse aqui. Só porque vai ter um problema. Ó. Se eu copiar, beleza, ele vai mudar o B8 para B9. Eu quero que aconteça isso mesmo. Porque o 3 está no B9. Mas o problema é que ele também vai mudar a posição do B13, vai passar para B14. Então esse 13 ele não pode variar, né? Porque o 24 está sempre no B13. Então vamos lá fixar o 13. Como? Colocando cifrão. Aperta Enter. Pronto, corrigi aqui a fórmula. Então agora eu posso clicar nesse botãozinho aqui, né? Que é o de copiar o conteúdo da célula para as demais. Clico nesse quadradinho, quando eu virar uma cruz, clico no botão esquerdo, seguro e arrasta. Arrasta até onde? Até aqui, porque a última é o somatório. Eu arrasto até a última classe. Soltei, beleza. Agora vamos colocar o somatório. Somatório, eu posso simplesmente vir para essa célula aqui, que já é um somatório, né? A soma de 8, de B8 até B12. Clico, seguro e arrasto para cá. Pronto, agora ele fez o somatório de quem? De C8 até C12. Nós estamos exatamente na coluna C, C8, né, até C12. Ok? Essa célula aqui é a soma de todos esses valores. Beleza. Agora vamos organizar a nossa frequência relativa para ela ficar só com duas casas decimais. Para isso, eu seleciono clicando com o botão esquerdo, segurando e arrastando até o último valor, que é o total aqui da frequência relativa. E agora, nós vamos selecionar esse ícone que é para diminuir casas decimais. Ele vai mostrar menos casas. Então, vamos diminuir. Cada vez que eu clico, diminui uma casa. Naquele exemplo anterior, eu tinha deixado com 4 casas, né? Então, vamos deixar aqui também com 4 casas. Beleza. Pronto. Vamos agora dar uma melhorada aqui na nossa tabela. Selecionando aqui, o cabeçalho da nossa tabela e vamos colocar em negrito, tá? Além de negrito, vamos clicar aqui em centralizar. Mesma coisa a gente vai fazer aqui embaixo. Seleciona, clicando, segurando, arrastando as 3 células, coloca em negrito e agora em centralizado. Se quiserem, pode também fazer a mesma coisa com esses dados aqui, corpo de dados, vamos centralizá-los. Não vamos colocar em negrito não, mas vamos centralizá-los. Para isso vamos procurar esse ícone aqui, clicar em centralizar. Pronto. Então está aqui a nossa tabela, certo? Como é que eu faço então para colocar essa frequência relativa em porcentagem? O procedimento é bem simples. Primeiro vamos, é claro, escrever que aqui vai estar em porcentagem, né? Para isso eu vou digitar o símbolo de porcentagem entre parênteses. E agora eu vou selecionar os valores que eu quero em porcentagem. Então eu clico no primeiro valor, seguro e arrasto até o último. Tudo isso aqui tem que estar em porcentagem. E agora, aqui no menu, nós vamos procurar um botão que tem um símbolo de porcentagem. Esse ícone já vai escrever o número automaticamente em porcentagem. Vamos ver a mágica acontecer, Pronto. Está tudo em porcentagem. Epa, mas ficaram com valores inteiros. Então vamos aumentar o número de casas decimais. Onde é que aumenta? Aqui aumenta. Esse ícone aqui aumenta o número de casas decimais. Uma casa, 2 casas. Pronto. Agora a nossa tabela ficou daquele estilo que estava no slide que eu apresentei para vocês. Como vamos fazer o gráfico disso daqui? Tá? Para construir gráfico no Excel é muito simples. Certo? Basta a gente selecionar, lá naqueles menus em cima, ao lado de página inicial tem inserir. Clicando em inserir,
A gente pode então selecionar aqui, ó, onde tem gráfico recomendado. Para isso, vamos selecionar o que a gente quer representar na forma de gráfico, tá? Então você vai selecionar aqui, ó, estilo gospel. Então vamos selecionar essas duas colunas, tá? Não precisa selecionar até total. Só o cabeçalho, os dados e a frequência absoluta. Bom? E agora, ó, vamos clicar aqui em gráfico recomendado. Ao clicar em gráfico, ele vai mostrar uma janela com vários gráficos. E aí vamos clicar aqui em OK, ó. Pronto. Pronto, nosso gráfico está construído. Inclusive já tem aqui uma legenda, né, indicando o que é cada cor dessa daqui. Bom, podemos colocar um título, clicando nele aqui 2 vezes. E aí escrevemos então estilos cais alunos do ensino médio da escola tal, né? E assim a gente constrói nossos gráficos. O próximo procedimento que eu quero mostrar para vocês é daquele lá das alturas, né? Onde a gente fez o histograma. Então, ó, aqui eu tenho os dados colocados nessa primeira coluna, coluna A, tá? Então, se eu quero colocá-los em ordem, o que eu tenho que fazer? Seleciono toda a coluna, bom? Venho agora aqui, ó, classificar e filtrar. Coloco aqui para classificar do menor para o maior. Quando você voltar, ó, pronto, todos os dados estão em ordem. Temos aqui então o limite inferior e o limite superior, certo? Imagina se aqui tivesse uma quantidade enorme de dados, né? Então, depois que você já digitou aqui no Excel, para colocar em ordem, é só selecionar a coluna onde eles estão, clicar lá como eu mostrei. Aí todos os dados vão estar em ordem e facilmente você vai descobrir qual é o maior e o menor valor. Existem outras formas de você descobrir também qual é o maior e menor valor. Vamos ver agora. Supor que eu não quero colocar em ordem crescente, né? Mas quero descobrir qual é o maior e menor valor. O Excel faz isso para você. Para isso, ó, vou escrever aqui maior e aqui embaixo em menor, para ver como a gente vai obter esses valores. Então, bem aqui na célula D1, onde eu vou digitar então qual é o maior valor, vou chamar uma função usando o sinal de igual. Vou chamar a função máximo. Aqui ela, ó, retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e textos são ignorados. Então, como aqui só tem números, então posso usar essa função máximo. Clico nela. O que ele vai pedir agora? O intervalo, né? De quanto até quanto ele vai ter que procurar o máximo. Então, eu clico aqui na célula A1, onde tem o primeiro valor. Seguro, arrasto até o último valor. Pronto, 40 números, esse é o último valor. Volta aqui para onde está a função, aperto Enter. Olha aí, já encontrou qual é o maior valor, 1,75. E para encontrar o menor valor, digito sinal de igual e digito e escrevo o mínimo, que é o nome da função. Não esquecer de botar o acento, tá? Ó, pronto, já apareceu, ó, mínimo. Retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. Texto e valores lógicos são ignorados. Seleciono essa função mínimo. Mesmo procedimento, ele está pedindo qual é o intervalo de dados. Clico aqui na célula A1, onde tem o primeiro valor. Seguro, arrasto até o último valor. Pronto. Volto aqui para a célula onde está sendo digitada a fórmula e aperto Enter. Olha aí. Menor valor 1,08, como a gente já tinha visto. Então é isso, pessoal. No Google Classroom tem uma atividade para a gente poder exercitar esses conhecimentos adquiridos. Bom, façam essa atividade, postem dentro do prazo, ok? Se encontramos na próxima aula.